Salve Maria Santíssima e Nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, boa tarde, aqui diretamente do Coliseu. Hoje eu vou falar para vocês sobre o caminho espiritual da vida do Beato Carlo Acutis e o Purgatório. Assista esse vídeo até o final, aproveite e faça a sua inscrição, deixando seu joinha, ativando o sininho para receber as notificações. Pois é, desde quando foi dia 13 de julho de 1917, em uma das aparições de Fátima aos pastorinhos, Carlo, quando ele ia visitar um santuário, primeiro de tudo, ele gostava de ler antes cada detalhe sobre aquela aparição mariana, sobre o porquê daquele santuário, e ele ficou realmente impressionado com aquela data da aparição que foi Nossa Senhora falou aos pastorinhos da importância de rezar para a salvação das almas, fazer sacrifícios. E Carlo, ele levou isso à regra mesmo, porque ele já havia lido o livro de São Francisco de Assis, e São Francisco de Assis também cita em mais de 57 vezes o livro da sua vida a respeito das almas do purgatório, de rezar por elas. Olha, os guardas passaram e eu tive que colocar minha máscara, então peço desculpa a vocês, mas vamos então falando um pouco da importância de rezar para as almas, da salvação das almas do purgatório, porque quando Carlo Acutis ele teve uma visão quando era pequeno, ele tinha 4 anos de idade, e fazia apenas 2 anos que seu avô havia falecido, e ele teve uma visão que o avô pedia para ele rezar para as almas do purgatório, quer dizer, pedindo ajuda, né? O quão é importante nós mandarmos rezar uma missa para um defunto. E na Bíblia não consta o purgatório, mas com o passar dos anos, tantos santos, tanto que na mostra dos anjos e demônios, do purgatório, céu e inferno, que aqui na Itália nós falamos paraíso, Carlo, que ele começou essa mostra, mas quem deu continuidade foi sempre o postulador, que além de escritor é repórter, e está lá para vocês, podem baixar em PDF. Pena que não tem em português, né? Mas dá para vocês, tem em espanhol, se não me engano italiano, francês e inglês e alemão. Carlo era convicto que fosse muito difícil andar direto ao paraíso, ao céu. E ele tinha inclusive um caderninho que ele anotava todas os pós, os seus contras, as suas falhas. E esse é uma espécie de diário. A mãe dele, inclusive, nos conta que ele anotava, por exemplo, como ele foi na escola, ele colocava pontos, como se fosse uma pontuação de 0 a 10, para ele depois corrigir, né, se corrigir sozinho. E ele desejava, inclusive, que todas as pessoas, assim como São Francisco, né? Eu acredito que ele se inspirou a São Francisco de Assis, que todas as pessoas pudessem entrar direto para o paraíso, ou seja, no céu, através dessas escrituras, dessa mostra, que poderiam até sensibilizar-se para poder, até aqueles que não creem no inferno e no purgatório, ele queria que essas pessoas conhecessem, e assim, da vida dos santos, das visões que teve. Ali nós temos exemplos de Santa Teresa d'Ávila, Santa Margarida Alok. Nós temos tantos exemplos de santos que a intenção dele era passar essa mostra para o mundo inteiro, assim as pessoas poderiam se sensibilizar, e que os trazia, inclusive, desde o exemplo que ele teve, que ele ficou admirado com essa aparição dos pastorinhos em 13 de julho de 1917.
E aí você se pergunta, o purgatório existe? É que para nós católicos, nós acreditamos na existência do purgatório. Mas realmente, como eu repito, a Bíblia não fala dele. É verdade que a Sagrada Escritura não se encontra a palavra purgatório, como também não achamos nela as palavras sacramentos da confissão, Eucaristia e Crisma. No entanto, a Bíblia descreve situações, estados, lugares que se identificam com a ideia do purgatório. Nós temos em Macabeus, capítulo 12, versos 43 e 46. Judas, tendo feito uma coleta, mandou 2.000 dracmas e pratas a Jerusalém, para se oferecer um sacrifício pelo pecado. Aí essa obra, bela e santa, inspirada pela crença na ressurreição. Será que os pensamentos de orar pelos mortos, será que porque ele se suicidou? No Macabeus fala que ora ser livre de seus pecados depois da morte pelo sacrifício expiatório indica claramente a existência do purgatório. E Carlo tinha tamanha convicção que ele, não perdendo tempo com coisas que Deus nos gostava e fazendo sacrifícios com as virtudes, ajudando ao próximo, indo à igreja todos os dias, ele tinha certeza que ele poderia ir para o céu, porque realmente ele não perdeu tempo com coisas tolas que Deus não gostava, Isso ele sempre repetia. E aí, quando ele estivesse pronto para ver a Deus, face to face, cara a cara, quando fosse apresentar, contas com Deus, nós teríamos já aquele alívio maior. Por exemplo, nós temos no credo, na oração do credo, nós cristãos professamos a fé na comunhão dos santos. Ou seja, nós procuramos a resposta no catecismo da Igreja Católica, que assim se expressa. A expressão comunhão dos santos designa, em primeiro lugar, as coisas santas e, antes de mais, a Eucaristia, na qual é representada e se realiza a unidade dos fiéis e constituem um só corpo em Cristo. Então, visitando cemitérios e rezando pelos falecidos, manifestamos a fé na comunhão dos santos e, acima de tudo, manifestaremos a fé na ressurreição dos mortos. É uma espécie de respeito, E assim gostaria de concluir com as belíssimas palavras de São Paulo Apóstolo, que encontramos na primeira carta aos Tessalonicenses, que eu lembro um pedacinho dela, que diz assim: não queremos, irmãos, que ignoreis coisas alguma a respeito dos mortos, para não vos entristecerdes com os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também devemos crer que Deus levará por Jesus, e com Jesus os que morrem nele. Daí tem uma outra parte que realmente agora eu não lembro. E é o que eu digo: vamos visitar os cemitérios, rezar pelos falecidos, fazer essa prática ser válida, porque nasce da nossa fé e vocês não têm ideia quantas graças poderão receber rezando pelas almas e fazendo sacrifícios pelas almas do purgatório. E eu posso dizer a vocês, se não podem fazer como São Francisco, façam como Carlo Acutis. Tirar aqui rapidinho, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e aqui dessa paisagem. Aguardo vocês aqui em Roma. Eu gostaria muito de ter feito também esse vídeo na Igreja do Sufrágio. Nós temos aqui em Roma uma igrejinha bem pequena que é dedicada às almas do purgatório, mas infelizmente nesse período ela está fechada. Quem sabe um dia, vamos continuar rezando, orando para esse período da pandemia.